Queridos irmãos e irmãs em Cristo, bem-vindos a esta reflexão sobre um gesto simples, mas profundamente significativo em nossa jornada espiritual, o ato de acender uma vela em nosso lar. Inspirados pelos ensinamentos do Papa Francisco, vamos explorar juntos como este pequeno ritual pode transformar nossa experiência de fé e trazer a presença divina para dentro de nossas casas. O Santo Padre tem nos lembrado constantemente que a fé não se limita apenas aos grandes templos ou catedrais, mas deve ser vivida no cotidiano, nos pequenos gestos que realizamos com sinceridade e devoção. Acender uma vela, um ato tão simples e acessível a todos, carrega consigo um simbolismo poderoso que transcende culturas e tradições religiosas. É um convite à contemplação, à oração e ao encontro com o divino no espaço sagrado que é o nosso lar. Quando observamos a chama de uma vela, somos convidados a contemplar a luz de Cristo que ilumina nossas vidas, afastando as trevas da dúvida, do medo e da solidão. O Papa Francisco frequentemente nos recorda que somos chamados a ser luz para o mundo, refletindo o amor de Deus em nossas ações diárias. Mas como podemos cultivar essa luz interior? Como podemos fortalecer nossa conexão com o divino em meio às pressões e distrações do mundo moderno? A resposta pode estar neste simples gesto de acender uma vela em casa. Mas por que uma simples vela pode mudar o ambiente espiritual da sua casa? Você vai entender ao longo desta reflexão como este pequeno ato pode transformar não apenas o espaço físico ao nosso redor, mas também nosso interior. A tradição de acender velas remonta aos primórdios do cristianismo, quando os primeiros cristãos se reuniam em catacumbas, iluminados apenas pela suave luz das velas, para celebrar sua fé em tempos de perseguição. Hoje, em um mundo onde a luz artificial está por toda parte, a chama natural de uma vela nos reconecta com algo primordial, algo que fala diretamente à nossa alma. O Papa Francisco tem enfatizado a importância dos símbolos em nossa vida de fé. Ele nos ensina que os símbolos não são meras representações externas, mas portais que nos conduzem a uma experiência mais profunda do sagrado. A vela, com sua chama viva e dançante, é um dos símbolos mais eloquentes da presença divina entre nós. Quando acendemos uma vela em nossa casa, estamos criando um espaço sagrado, um pequeno santuário onde podemos nos encontrar com Deus na intimidade do nosso lar. Este gesto simples transforma o ambiente, criando uma atmosfera propícia à oração e à contemplação. A luz suave da vela nos convida a desacelerar, a respirar profundamente e a abrir nosso coração para a presença amorosa de Deus. Em um mundo cada vez mais agitado e barulhento, este momento de pausa e silêncio se torna um oásis para nossa alma sedenta. O Papa Francisco nos lembra constantemente da importância da oração em família. Ele vê a família como a primeira igreja, o lugar onde a fé é vivida e transmitida de geração em geração. Acender uma vela pode se tornar um ritual familiar, um momento em que pais e filhos se reúnem para rezar juntos, para compartilhar suas alegrias e preocupações, para fortalecer os laços de amor que os unem. Este simples gesto pode se tornar uma âncora espiritual para toda a família, um momento sagrado que todos aguardam com expectativa ao final de um longo dia. Mas a vela não é apenas um símbolo de luz. Ela também representa o sacrifício. Ao queimar, a vela se consome para dar luz, assim como Cristo se entregou por nós na cruz. Este simbolismo nos lembra que a vida cristã é um chamado ao serviço, à entrega generosa de nós mesmos pelo bem dos outros. Quando acendemos uma vela, somos convidados a refletir sobre como estamos nos doando, como estamos sendo luz para aqueles que estão ao nosso redor.
O Papa Francisco tem sido um exemplo vivo deste espírito de serviço, sempre atento às necessidades dos mais vulneráveis, sempre pronto a estender a mão aos que sofrem. Ele nos convida a fazer o mesmo, a sermos velas acesas que iluminam o caminho para os outros, especialmente para aqueles que caminham nas trevas do sofrimento, da pobreza ou da exclusão. A chama da vela também nos fala de esperança. Mesmo a menor chama pode dissipar a escuridão mais densa. Da mesma forma, mesmo a menor esperança pode nos sustentar nos momentos mais difíceis de nossa vida. O Papa Francisco tem sido um incansável mensageiro de esperança, lembrando-nos que mesmo nas situações mais desafiadoras, Deus está conosco, caminhando ao nosso lado, sustentando-nos com seu amor infinito. Acender uma vela em casa pode ser um poderoso lembrete desta verdade fundamental. A esperança nunca morre, a luz sempre vence as trevas. Amém. Há também uma dimensão de intercessão no ato de acender uma vela. Muitos fiéis acendem velas como forma de oração pelos entes queridos, pelos doentes, pelos que já partiram deste mundo. É como se a chama continuasse nossa oração, mesmo quando não podemos mais expressar em palavras os desejos do nosso coração. O Papa Francisco nos ensina que a oração de intercessão é uma expressão concreta do amor ao próximo. Quando acendemos uma vela por alguém, estamos manifestando nossa preocupação e nosso amor por essa pessoa. Estamos confiando-a aos cuidados amorosos de Deus. Este gesto simples pode trazer conforto não apenas para aqueles por quem rezamos, mas também para nós mesmos, lembrando-nos de que não estamos sozinhos em nossas preocupações e angústias. Deus ouve nossas orações e responde a elas de acordo com sua sabedoria infinita. O simbolismo da vela também está profundamente ligado aos sacramentos da Igreja. No batismo, recebemos a luz de Cristo, simbolizada pela vela batismal. Esta luz deve crescer em nós ao longo de toda a nossa vida cristã, até o momento em que nos encontraremos face a face com a luz eterna. Acender uma vela em casa pode ser uma forma de renovar nosso compromisso batismal, de reacender em nós a chama da fé que recebemos no dia do nosso batismo. O Papa Francisco frequentemente nos convida a redescobrir a beleza e a profundidade dos sacramentos, a vivê-los não como meros rituais externos, mas como encontros transformadores com o Cristo vivo. A vela acesa em nossa casa pode ser um lembrete constante desta presença sacramental de Cristo em nossa vida. Mas talvez você esteja se perguntando: como incorporar este ritual em minha vida diária? Como fazer deste gesto simples uma prática significativa que realmente enriqueça minha vida espiritual? O Papa Francisco nos ensina que a espiritualidade autêntica não consiste em práticas complicadas ou elaboradas, mas em gestos simples, realizados com fé e amor. Acender uma vela pode se tornar parte do seu ritmo diário de oração. Você pode acendê-la pela manhã, ao iniciar o dia, pedindo a Deus que ilumine seus passos e suas decisões. Ou pode acendê-la à noite, como um gesto de gratidão pelo dia que passou e de entrega confiante do dia seguinte. Você pode acender uma vela em momentos especiais de sua vida. Aniversários, datas significativas, momentos de decisão ou de dificuldade. A chama da vela se tornará uma companheira silenciosa em sua jornada de fé, um lembrete visível da presença invisível de Deus em sua vida. O local onde você coloca a vela também pode ter um significado especial. Muitas famílias criam um pequeno altar ou um canto de oração em sua casa, um espaço dedicado ao encontro com Deus. Este espaço pode ser muito simples: uma mesa pequena, uma imagem sagrada, uma Bíblia e, claro, uma vela. O importante não é a elaboração externa, mas a intenção do coração.
Este canto de oração se torna um lembrete constante da centralidade de Deus em nossa vida familiar, um convite permanente à oração e à contemplação. O Papa Francisco nos lembra que Deus não busca luxo ou ostentação, mas sinceridade e abertura de coração. Ele está presente tanto nas grandes catedrais quanto no mais humilde dos lares, desde que seja acolhido com fé e amor. A vela acesa em sua casa é um sinal desta acolhida, um convite para que Deus venha habitar em seu lar e em seu coração. Há também uma dimensão ecológica neste gesto simples de acender uma vela. O Papa Francisco, em sua encíclica Laudato Si, nos convida a redescobrir nossa conexão com a criação, a desenvolver uma espiritualidade que respeite e valorize o mundo natural que Deus nos confiou. A chama de uma vela, feita de materiais naturais como a cera e o pavio, nos reconecta com os elementos básicos da criação. Ela nos lembra que somos parte de um todo maior, que estamos interligados com toda a criação em uma teia de vida e interdependência. Acender uma vela pode ser um momento de conscientização ecológica, um lembrete de nossa responsabilidade de cuidar da casa comum que Deus nos confiou. Mas o poder espiritual de acender uma vela em casa vai além do momento específico em que a chama está acesa. Este gesto simples pode transformar toda a atmosfera do lar, criando um ambiente de paz, harmonia e abertura ao transcendente. Muitas famílias relatam que, após incorporarem este ritual em sua rotina diária, perceberam mudanças significativas no clima emocional e espiritual de seu lar. As tensões diminuem, a comunicação melhora, um sentido mais profundo de união e pertencimento se desenvolve. É como se a luz da vela iluminasse não apenas o espaço físico, mas também os corações dos que ali habitam. O Papa Francisco frequentemente fala sobre a importância de criarmos uma cultura do encontro, espaços onde possamos nos encontrar verdadeiramente uns com os outros e com Deus. O lar iluminado pela luz de uma vela pode se tornar um desses espaços privilegiados de encontro, um refúgio de paz e amor em um mundo muitas vezes marcado pela pressa, pela indiferença e pelo individualismo. Neste ambiente sagrado, podemos redescobrir o valor do diálogo, da escuta atenta, da presença amorosa. Podemos aprender novamente a arte de estar verdadeiramente presentes uns para os outros, de ver o rosto de Cristo no rosto daqueles com quem compartilhamos nossa vida cotidiana. A vela acesa se torna um símbolo e um catalisador desta cultura do encontro, lembrando-nos constantemente de nossa vocação ao amor e à comunhão. Há também uma dimensão de proteção espiritual associada ao ato de acender uma vela em casa. Muitos fiéis acreditam que a luz da vela, símbolo da presença divina, afasta as influências negativas e cria um escudo de proteção ao redor do lar e de seus habitantes. O Papa Francisco, embora sempre nos convide a uma fé madura e equilibrada, livre de superstições, reconhece a realidade do combate espiritual em nossa vida. Ele nos lembra que somos chamados a revestir-nos da armadura de Deus, a fortalecer-nos espiritualmente para resistir às forças do mal que buscam nos afastar do caminho do amor e da verdade. A vela acesa em nossa casa pode ser um sinal visível desta proteção divina, um lembrete de que não estamos sozinhos na luta espiritual, de que a luz de Cristo é mais forte que qualquer escuridão. Mas por que o Papa Francisco daria tanta importância a um gesto tão simples como acender uma vela? Porque ele compreende profundamente a pedagogia divina, o modo como Deus se comunica conosco através de sinais e símbolos acessíveis à nossa compreensão humana. Deus, em sua infinita sabedoria, escolheu revelar-se a nós não apenas através de conceitos abstratos, mas através de realidades concretas que podemos ver, tocar, experimentar com nossos sentidos.
Jesus mesmo utilizou constantemente elementos do cotidiano, água, pão, vinho, sementes, para nos falar do reino de Deus. A vela, com sua chama viva e luminosa, se insere nesta pedagogia divina, tornando-se um sacramento no sentido mais amplo da palavra, um sinal visível que nos conduz a uma realidade invisível. Através da chama da vela, podemos intuir algo do mistério de Deus, que é luz, calor, energia transformadora. O Papa Francisco, com sua sensibilidade pastoral, compreende a importância destes sinais concretos em nossa vida de fé. Ele sabe que somos seres encarnados, que necessitamos de mediações sensíveis para nos aproximarmos do mistério divino. Por isso, ele valoriza e promove estas práticas simples de piedade popular, vendo nelas não expressões de uma religiosidade superficial, mas caminhos autênticos de encontro com Deus. Acender uma vela em casa pode parecer um gesto insignificante aos olhos do mundo, mas aos olhos da fé é um ato profundamente significativo, um portal para o transcendente, uma janela para o infinito. Há momentos em nossa vida em que as palavras parecem insuficientes para expressar o que sentimos, em que a linguagem conceitual se mostra limitada diante da profundidade de nossas experiências. Nesses momentos, os símbolos falam mais alto que as palavras, tocando dimensões de nosso ser que o discurso racional não alcança. A chama de uma vela é um desses símbolos eloquentes, capaz de expressar o inexprimível, de nos conduzir ao limiar do mistério. Quando nos encontramos sem palavras diante da magnitude do amor divino, quando a gratidão transborda em nosso coração, quando a dor nos deixa mudos, acender uma vela pode ser nossa oração silenciosa, nossa forma de dizer: a Deus, estou aqui, aberto à tua presença, disponível ao teu amor. O Papa Francisco, em seus ensinamentos, frequentemente nos convida a redescobrir esta linguagem simbólica da fé, a deixar que os símbolos falem ao nosso coração, a permitir que eles nos conduzam a uma experiência mais profunda e integral do mistério divino. A vela acesa em nossa casa pode se tornar parte desta linguagem simbólica, um elemento de nosso diálogo silencioso com Deus. Mas talvez você esteja se perguntando: este gesto simples realmente tem poder para transformar minha vida espiritual? A resposta é sim, desde que seja realizado com fé e abertura de coração. O poder transformador não está na vela em si, mas no que ela simboliza e no que ela desperta em nós. A chama da vela nos convida a uma atitude contemplativa, a um olhar que vai além das aparências, a uma escuta que transcende o barulho exterior e se abre ao sussurro do Espírito em nosso interior. Esta atitude contemplativa, cultivada dia após dia, pode transformar profundamente nossa maneira de ver o mundo e de nos relacionarmos com Deus e com os outros. O Papa Francisco frequentemente nos adverte contra o perigo do ativismo vazio, da agitação constante que nos impede de entrar em contato com as dimensões mais profundas de nossa existência. Ele nos convida a cultivar espaços de silêncio e contemplação em nossa vida cotidiana, momentos em que possamos desacelerar e nos abrir à presença amorosa de Deus. Acender uma vela pode marcar o início deste tempo sagrado, este oásis de paz em meio à correria do dia a dia. A chama silenciosa nos convida a fazer silêncio também, a aquietar nossa mente e nosso coração para poder escutar a voz suave de Deus que fala em nosso interior. Amém. Há também uma dimensão comunitária neste gesto aparentemente individual. Quando acendemos uma vela em nossa casa, nos unimos espiritualmente a todos os fiéis que, ao longo dos séculos e em diferentes partes do mundo, realizaram este mesmo gesto de fé. Nos tornamos parte de uma grande comunidade orante que transcende o tempo e o espaço.
O Papa Francisco tem enfatizado constantemente a importância da dimensão comunitária da fé. Ele nos lembra que não somos cristãos isolados, mas membros do corpo de Cristo, chamados a viver nossa fé em comunhão com nossos irmãos e irmãs. A vela acesa em nossa casa nos conecta com esta comunidade mais ampla, lembrando-nos de que nossa oração pessoal se insere na grande oração da Igreja Universal. Mesmo quando rezamos sozinhos, nunca estamos realmente sós. Estamos unidos a todos aqueles que, como nós, buscam a face de Deus com sinceridade de coração. O simbolismo da vela também está profundamente ligado à missão evangelizadora da Igreja. Jesus nos chamou a ser luz do mundo, a levar sua mensagem de amor e esperança a todos os cantos da terra. A vela acesa em nossa casa pode ser um lembrete constante desta vocação missionária, um convite a irradiar a luz de Cristo em nosso ambiente familiar, profissional e social. O Papa Francisco tem sido um incansável promotor da Igreja em saída, uma igreja que não se fecha em si mesma, mas que vai ao encontro de todos, especialmente dos mais necessitados e marginalizados. Acender uma vela pode nos lembrar desta responsabilidade missionária, despertando em nós o desejo de sermos portadores da luz de Cristo para aqueles que ainda caminham nas trevas da desesperança, da solidão ou da falta de sentido. Mas você pode estar se perguntando: como posso ter certeza de que Deus realmente se faz presente através deste gesto tão simples? A resposta está na própria natureza de Deus, que é amor. O amor verdadeiro sempre busca se comunicar, se fazer presente. Deus, que é amor infinito, deseja ardentemente comunicar-se conosco, fazer-se presente em nossa vida cotidiana. Ele utiliza os meios mais simples e acessíveis para chegar até nós, para tocar nosso coração. A vela acesa, com sua chama viva e luminosa, torna-se um desses canais de comunicação divina, um meio através do qual Deus pode falar ao nosso coração e transformar nossa vida. O Papa Francisco nos lembra constantemente que Deus está sempre à nossa procura, sempre batendo à porta do nosso coração, sempre buscando formas de se comunicar conosco. Acender uma vela pode ser nossa forma de dizer sim a este Deus que nos busca, de abrir a porta do nosso coração para acolhê-lo em nossa vida. Há também uma dimensão de cura associada ao ato de acender uma vela. Muitos fiéis acendem velas, pedindo a cura física ou espiritual para si mesmos ou para seus entes queridos. Este gesto expressa nossa confiança no poder curativo de Deus, nossa fé em sua capacidade de restaurar o que está quebrado, de curar o que está ferido, de trazer vida nova onde parecia haver apenas morte e desolação. O Papa Francisco tem sido um grande promotor da cultura do cuidado, lembrando-nos de que somos chamados a cuidar uns dos outros como Deus cuida de nós. A vela acesa em nossa casa pode ser um símbolo deste cuidado divino, um lembrete de que Deus se inclina com ternura sobre nossas feridas e fragilidades, trazendo cura e restauração. Este símbolo pode nos inspirar a sermos, nós também, agentes de cura e reconciliação em um mundo muitas vezes marcado pela divisão, pelo conflito e pelo sofrimento. O poder espiritual de acender uma vela em casa também está relacionado à sua capacidade de nos ajudar a santificar o tempo. Em nossa sociedade acelerada, frequentemente perdemos a noção do tempo sagrado, do ritmo natural da vida, das estações e ciclos que marcam nossa existência. Acender uma vela pode nos ajudar a recuperar esta dimensão sagrada do tempo, a marcar momentos especiais em nossa jornada espiritual. Muitos fiéis acendem velas em datas significativas, aniversários, memória dos entes queridos falecidos, celebrações litúrgicas, momentos de transição em sua vida. A chama da vela santifica estes momentos.
elevando-os acima da rotina cotidiana e conectando-os com a eternidade divina. O Papa Francisco nos convida a redescobrir o valor do domingo como dia do Senhor, um tempo dedicado ao descanso, à oração, à família e à comunidade. Acender uma vela no domingo pode marcar o início deste tempo sagrado, lembrando-nos de que somos chamados a interromper o ritmo frenético do trabalho e das preocupações para nos abrirmos à presença renovadora de Deus. Há também uma dimensão de gratidão associada ao ato de acender uma vela. Muitos fiéis acendem velas como forma de agradecer a Deus por graças recebidas, por orações atendidas, por bênçãos experimentadas em sua vida. Este gesto expressa nosso reconhecimento de que tudo o que temos e somos é dom de Deus. Nossa gratidão pelo seu amor incondicional e sua presença constante em nossa vida. O Papa Francisco frequentemente nos lembra da importância da gratidão em nossa vida espiritual. Ele nos convida a cultivar um coração agradecido, capaz de reconhecer as inúmeras formas através das quais Deus se manifesta em nossa vida cotidiana. A vela acesa em nossa casa pode ser uma expressão visível desta gratidão, um símbolo do nosso reconhecimento de que tudo é graça, tudo é dom do amor divino. Mas talvez a dimensão mais profunda do poder espiritual de acender uma vela em casa esteja relacionada à sua capacidade de nos conectar com o mistério pascal de Cristo. A vela, que se consome para dar luz, nos fala do mistério da cruz e da ressurreição, do grão de trigo que morre para dar fruto, da vida que se entrega por amor para gerar vida nova. Quando acendemos uma vela, somos convidados a entrar neste mistério pascal, a unir nossas pequenas mortes e ressurreições cotidianas ao grande mistério da morte e ressurreição de Cristo. O Papa Francisco nos lembra constantemente que a cruz não é o fim da história, que o sofrimento não tem a última palavra, que a luz da ressurreição sempre brilha além da escuridão do túmulo. A vela acesa em nossa casa pode ser um lembrete constante desta verdade fundamental de nossa fé, uma fonte de esperança nos momentos de dificuldade e provação. Você já experimentou alguma vez o poder transformador de acender uma vela em um momento de angústia ou desespero? Muitas pessoas relatam como este gesto simples trouxe paz ao seu coração agitado, como a contemplação da chama acalmou seus pensamentos turbulentos, como a luz suave dissipou as trevas do medo e da ansiedade. Há algo na chama de uma vela que fala diretamente à nossa alma, que toca dimensões profundas do nosso ser que as palavras não conseguem alcançar. O Papa Francisco, com sua sensibilidade pastoral, compreende o poder destes gestos simples em momentos de crise e sofrimento. Ele nos convida a redescobrir a sabedoria da piedade popular, a valorizar estas práticas que, em sua simplicidade, podem trazer conforto e esperança quando mais precisamos. Mas o poder espiritual de acender uma vela em casa não se limita aos momentos de dificuldade. Ele se estende também aos momentos de alegria e celebração. Muitas famílias acendem velas em ocasiões festivas, aniversários, casamentos, nascimentos, conquistas importantes. A chama da vela amplifica nossa alegria, tornando-a mais luminosa e contagiante. Ela nos lembra que nossas alegrias não são apenas nossas, mas são compartilhadas por Deus, que se alegra com a felicidade de seus filhos. O Papa Francisco frequentemente nos fala da alegria do Evangelho, lembrando-nos de que a mensagem cristã é essencialmente uma boa notícia, um anúncio de alegria para toda a humanidade. A vela acesa em nossa casa pode ser um símbolo desta alegria evangélica, um lembrete de que somos chamados a ser portadores de alegria em um mundo muitas vezes marcado pela tristeza e pelo desencanto. Há também uma dimensão de compromisso associada ao ato de acender uma vela.
Quando acendemos uma vela diante de uma imagem sagrada ou após fazer uma promessa, estamos expressando nosso compromisso de viver de acordo com nossa fé, de seguir o caminho do Evangelho, de ser fiéis aos valores e princípios que professamos. A chama da vela se torna um testemunho visível deste compromisso, um lembrete constante de nossas promessas e resoluções. O Papa Francisco tem enfatizado a importância da coerência em nossa vida cristã, a necessidade de harmonizar nossas palavras e nossas ações, nossa fé e nossa vida cotidiana. A vela acesa em nossa casa pode nos ajudar a manter esta coerência, lembrando-nos constantemente de quem somos e a quem pertencemos. Mas talvez você esteja se perguntando: como posso incorporar este ritual em minha vida familiar de forma significativa e autêntica? Como posso evitar que ele se torne uma prática vazia ou supersticiosa? A resposta está na intencionalidade e na consciência com que realizamos este gesto. O Papa Francisco nos adverte constantemente contra o perigo do ritualismo vazio, das práticas religiosas realizadas de forma mecânica, sem envolvimento do coração. Ele nos convida a uma fé viva e pessoal, a um encontro autêntico com o Cristo vivo. Acender uma vela em casa pode ser uma expressão desta fé viva, desde que seja realizado com consciência e intencionalidade, como um gesto de abertura à presença divina, como um convite para que Deus venha habitar em nosso lar e em nosso coração. Você pode criar um pequeno ritual familiar em torno do ato de acender uma vela. Pode ser um momento em que a família se reúne para rezar juntos, para compartilhar as experiências do dia, para ler um trecho da Escritura ou simplesmente para fazer silêncio na presença de Deus. As crianças podem ser envolvidas neste ritual, aprendendo desde cedo o valor dos símbolos em nossa vida de fé. Este momento pode se tornar um ponto de referência no ritmo da vida familiar. Um tempo sagrado que todos aguardam com expectativa. O Papa Francisco tem enfatizado a importância da família como igreja doméstica, como o primeiro lugar onde a fé é vivida e transmitida. A vela acesa pode se tornar um símbolo desta dimensão eclesial da família, um lembrete de que o lar cristão é um santuário onde Deus habita e onde sua presença é celebrada. Há também uma dimensão social e política associada ao ato de acender uma vela. Em muitas partes do mundo, acender uma vela se tornou um símbolo de protesto pacífico, de solidariedade com os que sofrem, de compromisso com a justiça e a paz. Pensemos nas vigílias de oração com velas realizadas em momentos de crise social ou política, nas velas acesas em memória das vítimas de violência ou catástrofes, nas procissões luminosas que expressam a esperança de um mundo mais justo e fraterno. O Papa Francisco tem sido um incansável defensor da justiça social, da paz, da dignidade humana, do cuidado com a criação. Ele nos convida a uma fé que não se limita à esfera privada, mas que se traduz em compromisso concreto com a transformação da sociedade segundo os valores do Evangelho. A vela acesa em nossa casa pode nos lembrar desta dimensão social de nossa fé, despertando em nós o desejo de sermos agentes de transformação em nosso ambiente, construtores de um mundo mais justo, mais fraterno e mais humano. Mas o poder espiritual de acender uma vela em casa também está relacionado à sua capacidade de nos conectar com a tradição viva da Igreja. Quando acendemos uma vela, nos inserimos em uma corrente de fé que remonta aos primórdios do cristianismo e que se estende até os confins da terra. Nos unimos a todos os fiéis que, ao longo dos séculos, expressaram sua fé através deste gesto simples, mas eloquente. O Papa Francisco frequentemente nos lembra da importância da tradição na vida da Igreja, não como um museu de relíquias do passado, mas como uma realidade viva e dinâmica que nos conecta com as raízes de nossa fé
e nos projeta para o futuro. A vela acesa em nossa casa pode ser um símbolo desta tradição viva, um lembrete de que não inventamos nossa fé, mas a recebemos como um dom precioso que somos chamados a viver, aprofundar e transmitir. Há também uma dimensão escatológica associada ao ato de acender uma vela. A luz da vela nos fala da luz eterna que nos espera além desta vida, da visão beatífica, onde contemplaremos a Deus face a face. Ela nos lembra que somos peregrinos nesta terra, que nossa verdadeira pátria está nos céus, que caminhamos na esperança de um encontro definitivo com o Deus que é luz sem ocaso. O Papa Francisco frequentemente nos fala da esperança cristã, lembrando-nos de que não somos prisioneiros deste mundo, de que nossa vida se projeta para além dos limites do tempo e do espaço, em direção à eternidade divina. A vela acesa em nossa casa pode alimentar esta esperança escatológica, mantendo viva em nós a expectativa do reino que vem, da nova criação onde Deus será tudo em todos. Mas talvez a dimensão mais profunda do poder espiritual de acender uma vela em casa esteja relacionada à sua capacidade de nos ajudar a viver o momento presente com intensidade e consciência. A chama da vela está sempre no presente. Não se prende ao passado, nem se projeta para o futuro, mas brilha plenamente no aqui e agora. Contemplar a chama de uma vela pode nos ajudar a viver mais plenamente o momento presente, a estar verdadeiramente onde estamos, a acolher cada instante como um dom precioso de Deus. O Papa Francisco frequentemente nos adverte contra a dispersão e a fragmentação que caracterizam nossa vida contemporânea. Ele nos convida a cultivar a arte da presença, a capacidade de estar verdadeiramente onde estamos, de acolher cada pessoa e cada situação com atenção plena e coração aberto. A vela acesa em nossa casa pode nos ajudar a desenvolver esta presença atenta, esta capacidade de habitar plenamente o momento presente, reconhecendo nele a presença amorosa de Deus. Há uma sabedoria profunda no gesto simples de acender uma vela. Este ato nos conecta com dimensões essenciais de nossa humanidade. Nossa necessidade de luz em meio às trevas, nosso anseio por calor em meio ao frio, nossa busca de sentido em meio à confusão. A chama da vela fala diretamente ao nosso coração, ultrapassando as barreiras da racionalidade e tocando o núcleo mais profundo de nosso ser. O Papa Francisco, com sua sensibilidade pastoral, compreende a importância destes gestos simples que falam à totalidade da pessoa humana. Não apenas ao intelecto, mas também às emoções, à imaginação, aos sentidos. Ele nos convida a redescobrir esta sabedoria encarnada, esta espiritualidade que envolve a pessoa em todas as suas dimensões. Mas o poder espiritual de acender uma vela em casa também está relacionado à sua capacidade de criar um espaço de liberdade interior. Em um mundo marcado por tantas pressões e condicionamentos, a contemplação da chama de uma vela pode nos ajudar a recuperar nossa liberdade mais profunda, nossa capacidade de escolher conscientemente o bem, a verdade, o amor. A luz suave da vela ilumina nosso interior, ajudando-nos a discernir o que realmente importa, a separar o essencial do acessório, a fazer escolhas alinhadas com nossos valores mais profundos. O Papa Francisco frequentemente nos fala da importância do discernimento em nossa vida cristã, da necessidade de aprender a reconhecer a voz de Deus em meio a tantas vozes que competem por nossa atenção. A vela acesa em nossa casa pode criar um espaço propício para este discernimento, um ambiente onde podemos escutar com mais clareza a voz suave de Deus que fala em nosso coração. Há também uma dimensão de beleza associada ao ato de acender uma vela.
A chama de uma vela, com sua luz dourada e seu movimento gracioso, possui uma beleza natural que atrai nosso olhar e eleva nosso espírito. Esta beleza simples nos fala da beleza infinita de Deus, despertando em nós o desejo de contemplar sua face. O Papa Francisco tem enfatizado a importância da beleza na evangelização, lembrando-nos de que o caminho da beleza, via pulchritudinis, é um caminho privilegiado para o encontro com Deus. A vela acesa em nossa casa pode ser uma presença de beleza em meio à fealdade que muitas vezes caracteriza nosso mundo. Um lembrete de que somos chamados a criar e cultivar a beleza como reflexo da beleza divina. Mas talvez você esteja se perguntando, este gesto tão simples realmente pode fazer diferença em minha vida espiritual? A resposta é sim, desde que seja realizado com fé e perseverança. As grandes transformações espirituais geralmente não acontecem de forma súbita e espetacular, mas através de pequenos gestos repetidos com fidelidade ao longo do tempo. Acender uma vela diariamente, mesmo que por alguns minutos, pode criar um espaço de encontro com Deus que pouco a pouco transformará sua vida. O Papa Francisco frequentemente nos fala da mística do cotidiano, da capacidade de encontrar Deus nas realidades mais simples e ordinárias de nossa vida diária. A vela acesa em nossa casa pode se tornar parte desta mística do cotidiano, um portal para o transcendente no coração da vida ordinária. Há também uma dimensão de memória associada ao ato de acender uma vela. Muitos fiéis acendem velas em memória de seus entes queridos falecidos, como forma de manter viva sua presença em seu coração e de confiar sua alma à misericórdia divina. Este gesto expressa nossa fé na comunhão dos santos, nossa convicção de que a morte não rompe os laços de amor que nos unem, nossa esperança na ressurreição e na vida eterna. O Papa Francisco frequentemente nos fala da importância da memória em nossa vida cristã, da necessidade de recordar as maravilhas que Deus realizou em nossa história pessoal e comunitária. A vela acesa em memória de nossos entes queridos pode alimentar esta memória agradecida, mantendo viva em nós a consciência de que somos parte de uma grande família que transcende os limites do tempo e do espaço. Mas o poder espiritual de acender uma vela em casa também está relacionado à sua capacidade de nos ajudar a viver o silêncio. Em um mundo saturado de ruído e palavras, a contemplação silenciosa da chama de uma vela pode nos ajudar a redescobrir o valor do silêncio como espaço de encontro com Deus e conosco mesmos. No silêncio, podemos escutar as vozes mais profundas de nosso coração, podemos perceber a presença sutil de Deus em nossa vida. Podemos entrar em contato com dimensões de nossa existência que geralmente permanecem ocultas sob o barulho da vida cotidiana. O Papa Francisco, apesar de seu estilo comunicativo e acessível, valoriza profundamente o silêncio como dimensão essencial da vida espiritual. Ele nos convida a criar espaços de silêncio em nossa vida diária, momentos em que possamos simplesmente estar na presença de Deus, sem palavras, sem pedidos, apenas acolhendo seu amor. A vela acesa em nossa casa pode marcar o início deste tempo de silêncio, criando uma atmosfera propícia à contemplação e à escuta interior. Há também uma dimensão de purificação associada ao ato de acender uma vela. O fogo, desde tempos imemoriais, é visto como elemento purificador, capaz de consumir as impurezas e deixar apenas o que é essencial. Quando acendemos uma vela com a intenção de purificar nosso coração e nossa casa, estamos expressando nosso desejo de nos libertar de tudo o que nos afasta de Deus e dos outros. Ressentimentos, medos, apegos desordenados, pensamentos negativos.
A chama da vela simboliza o fogo do Espírito Santo que purifica nosso coração e o prepara para acolher a presença divina. O Papa Francisco frequentemente nos fala da necessidade de purificação em nossa vida cristã, da importância de nos libertar de tudo o que nos impede de amar plenamente a Deus e ao próximo. A vela acesa em nossa casa pode ser um símbolo e um instrumento desta purificação interior, lembrando-nos constantemente de nosso chamado à santidade, à transparência, à autenticidade. Mas talvez a dimensão mais profunda do poder espiritual de acender uma vela em casa esteja relacionada à sua capacidade de nos ajudar a viver a fé como uma relação pessoal com Deus. A chama da vela, viva e dinâmica, nos fala de um Deus que não é uma ideia abstrata ou um conjunto de doutrinas, mas uma presença viva e amorosa que deseja se comunicar conosco, entrar em relação conosco, transformar nossa vida com seu amor. Acender uma vela pode ser um gesto de abertura a esta relação, um convite para que Deus venha habitar em nosso coração e em nosso lar. O Papa Francisco tem enfatizado constantemente a centralidade do encontro pessoal com Cristo em nossa vida cristã. Ele nos lembra que o cristianismo não é primariamente uma doutrina ou uma moral, mas um encontro com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e uma direção decisiva. A vela acesa em nossa casa pode criar um espaço propício para este encontro, um ambiente onde podemos experimentar a presença amorosa de Cristo em nossa vida cotidiana. Há também uma dimensão de hospitalidade associada ao ato de acender uma vela. Em muitas culturas, acender uma vela é um gesto de boas-vindas, uma forma de criar um ambiente acolhedor para os hóspedes. Quando acendemos uma vela em nossa casa, estamos expressando nossa disposição de acolher não apenas a Deus, mas também todos aqueles que Ele envia ao nosso encontro. A luz da vela cria uma atmosfera de calor e intimidade que favorece o diálogo, a partilha, a comunhão. O Papa Francisco tem sido um grande promotor da cultura do encontro e da hospitalidade. Ele nos convida a abrir as portas de nosso coração e de nossa casa, a acolher o outro como um dom de Deus, especialmente aqueles que são diferentes de nós ou que vivem em situação de vulnerabilidade. A vela acesa em nossa casa pode ser um símbolo desta hospitalidade, lembrando-nos constantemente de nosso chamado a ser uma presença acolhedora e misericordiosa em um mundo muitas vezes marcado pela indiferença e pela exclusão. Mas o poder espiritual de acender uma vela em casa também está relacionado à sua capacidade de nos ajudar a viver a esperança em tempos difíceis. A chama da vela, por menor que seja, é capaz de iluminar o ambiente mais escuro. Da mesma forma, a esperança cristã, por mais frágil que pareça, é capaz de iluminar as situações mais desesperadoras. Acender uma vela em momentos de dificuldade, de dor, de incerteza, pode ser um ato de fé e esperança, uma afirmação de que a escuridão não terá a última palavra, de que a luz de Cristo continua brilhando mesmo nas noites mais escuras de nossa vida. O Papa Francisco tem sido um incansável mensageiro de esperança, lembrando-nos constantemente de que Deus nunca nos abandona, de que sua misericórdia é mais forte que qualquer pecado, de que seu amor é mais poderoso que a morte. A vela acesa em nossa casa pode alimentar esta esperança, mantendo viva em nós a certeza de que, com Deus, sempre há um futuro. Sempre há uma possibilidade de recomeço. Sempre há um horizonte de luz além da escuridão presente. Há também uma dimensão de simplicidade associada ao ato de acender uma vela. Em um mundo muitas vezes dominado pela complexidade, pela sofisticação tecnológica, pelo consumismo desenfreado, a vela nos fala de simplicidade, de essencialidade, de retorno ao que é fundamental.
Sua luz natural e suave contrasta com as luzes artificiais e agressivas que dominam nosso ambiente urbano. Seu ritmo lento e constante contrasta com a aceleração frenética que caracteriza a nossa vida contemporânea. O Papa Francisco tem sido um grande defensor da simplicidade evangélica, convidando-nos a redescobrir a beleza de uma vida centrada no essencial, livre do acúmulo de bens supérfluos e da busca incessante de status e reconhecimento. A vela acesa em nossa casa pode ser um símbolo e um convite a esta simplicidade, lembrando-nos de que a verdadeira riqueza não está nas coisas que possuímos, mas na qualidade de nossas relações, na profundidade de nossa vida interior, na capacidade de amar e ser amados. Mas talvez a dimensão mais profunda do poder espiritual de acender uma vela em casa esteja relacionada à sua capacidade de nos ajudar a viver o mistério. A chama da vela, com sua luz que ilumina e ao mesmo tempo cria sombras, com sua beleza que atrai e ao mesmo tempo permanece inatingível, nos fala do mistério de Deus que se revela e ao mesmo tempo permanece sempre maior que nossa compreensão. Contemplar a chama de uma vela pode nos ajudar a cultivar uma atitude de reverência e humildade diante do mistério divino, a reconhecer os limites de nossa razão, a nos abrir a dimensões da realidade que ultrapassam nossa capacidade de compreensão conceitual. O Papa Francisco, apesar de seu estilo direto e acessível, tem um profundo respeito pelo mistério de Deus e pela dimensão mistérica da fé cristã. Ele nos convida a cultivar uma espiritualidade que não pretende domesticar o mistério divino, mas que se abre com humildade e gratidão à sua presença transformadora em nossa vida. A vela acesa em nossa casa pode criar um espaço propício para esta experiência do mistério, um ambiente onde podemos nos abrir ao Deus que é sempre maior que nossas ideias, nossos conceitos, nossas expectativas. Há também uma dimensão de criatividade associada ao ato de acender uma vela. Chama da vela, com seu movimento constante e imprevisível, nos fala da criatividade divina que continua atuando em nossa vida e em nosso mundo, trazendo novidade, beleza, possibilidades inesperadas. Acender uma vela pode despertar nossa própria criatividade, nossa capacidade de ver o mundo com olhos novos, de encontrar soluções originais para os problemas que enfrentamos, de expressar nossa fé de formas sempre novas e significativas. O Papa Francisco tem sido um grande promotor da criatividade na vida da Igreja, convidando-nos a não nos contentarmos com a repetição mecânica de fórmulas e práticas do passado, mas a buscar formas sempre novas de viver e expressar nossa fé em diálogo com a cultura contemporânea. A vela acesa em nossa casa pode alimentar esta criatividade espiritual, lembrando-nos de que o Espírito Santo continua soprando onde quer, trazendo vida nova, inspiração, renovação. Mas o poder espiritual de acender uma vela em casa também está relacionado à sua capacidade de nos ajudar a viver a paciência. A chama da vela queima lentamente, consumindo o pavio e a cera de forma gradual e constante. Contemplar este processo pode nos ensinar a virtude da paciência, a capacidade de esperar, de confiar no tempo de Deus, de aceitar que as transformações mais profundas geralmente acontecem de forma lenta e quase imperceptível. O Papa Francisco frequentemente nos fala da importância da paciência em nossa vida cristã, lembrando-nos de que Deus respeita nossos ritmos, nossos processos, nossa liberdade. Ele nos convida a cultivar esta mesma paciência em relação a nós mesmos e aos outros, reconhecendo que o crescimento espiritual é um processo gradual, que requer tempo, perseverança, confiança. A vela acesa em nossa casa pode ser um lembrete constante desta verdade, ajudando-nos a resistir à tentação
da pressa, da imediatismo, da busca de resultados rápidos e espetaculares. Há também uma dimensão de comunhão associada ao ato de acender uma vela. Quando várias velas são acesas juntas, suas chamas se unem em um único clarão de luz, simbolizando a comunhão que deve existir entre os membros da comunidade cristã. Da mesma forma, quando acendemos uma vela em nossa casa, nos unimos espiritualmente a todos aqueles que, em diferentes partes do mundo, realizam este mesmo gesto de fé, formando uma grande comunidade orante que transcende as barreiras de tempo e espaço. O Papa Francisco tem enfatizado constantemente a importância da comunhão na vida da Igreja, convidando-nos a superar divisões, polarizações, individualismos, para viver mais plenamente nossa vocação à unidade no amor. A vela acesa em nossa casa pode alimentar esta consciência de comunhão, lembrando-nos de que não somos cristãos isolados, mas membros do corpo de Cristo, chamados a viver nossa fé em comunhão com nossos irmãos e irmãs. Mas talvez a dimensão mais profunda do poder espiritual de acender uma vela em casa esteja relacionada à sua capacidade de nos ajudar a viver o amor. A chama da vela, que dá luz e calor, consumindo-se a si mesma, é uma imagem eloquente do amor verdadeiro, que se doa generosamente sem buscar retribuição. Contemplar a chama de uma vela pode nos inspirar a viver mais plenamente o mandamento do amor, a nos doar sem reservas a Deus e aos irmãos, a fazer de nossa vida uma oferenda agradável ao Senhor. O Papa Francisco tem sido um incansável apóstolo do amor, lembrando-nos constantemente que o amor é o coração do Evangelho, a essência da vida cristã, o critério último pelo qual seremos julgados. A vela acesa em nossa casa pode ser um lembrete constante desta centralidade do amor, inspirando-nos a fazer de nossa vida uma chama ardente que ilumina e aquece o mundo ao nosso redor. Há também uma dimensão de compromisso ecológico associada ao ato de acender uma vela. A chama da vela, alimentada por materiais naturais como a cera e o pavio, nos reconecta com os elementos básicos da criação, lembrando-nos de nossa responsabilidade de cuidar da casa comum que Deus nos confiou. O Papa Francisco, em sua encíclica Laudato Si, nos convida a desenvolver uma ecologia integral que reconheça as interconexões entre a crise ambiental, a crise social e a crise espiritual que afetam nosso mundo contemporâneo. A vela acesa em nossa casa pode alimentar esta consciência ecológica, lembrando-nos de nossa responsabilidade de viver em harmonia com a criação, de respeitar os ritmos e limites da natureza, de desenvolver estilos de vida mais sustentáveis e solidários. Mas o poder espiritual de acender uma vela em casa também está relacionado à sua capacidade de nos ajudar a viver a gratidão. A chama da vela, com sua beleza gratuita e generosa, nos convida a reconhecer e agradecer os inúmeros dons que recebemos diariamente. A vida, a saúde, a família, os amigos, a fé, a própria presença amorosa de Deus em nossa vida. Acender uma vela pode ser um gesto de gratidão, uma forma de dizer obrigado a Deus por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele faz em nossa vida. O Papa Francisco frequentemente nos fala da importância da gratidão em nossa vida cristã, lembrando-nos de que tudo é graça, tudo é dom do amor divino. Ele nos convida a cultivar um coração agradecido, capaz de reconhecer as inúmeras formas através das quais Deus se manifesta em nossa vida cotidiana. A vela acesa em nossa casa pode alimentar esta atitude de gratidão, lembrando-nos constantemente de que somos infinitamente amados e abençoados por Deus. Há também uma dimensão de discernimento associada ao ato de acender uma vela. A luz da vela, que ilumina o ambiente ao nosso redor, pode simbolizar a luz do Espírito Santo que ilumina nossa mente e nosso coração.
ajudando-nos a discernir o caminho a seguir, as decisões a tomar, as atitudes a cultivar. Acender uma vela, antes de um momento importante de decisão, pode criar um espaço propício para o discernimento espiritual, para a escuta atenta da voz de Deus em nosso coração. O Papa Francisco tem enfatizado constantemente a importância do discernimento em nossa vida cristã, convidando-nos a desenvolver a capacidade de reconhecer a vontade de Deus em meio às complexidades e ambiguidades de nossa vida cotidiana. A vela acesa em nossa casa pode ser um auxílio neste processo de discernimento, criando um ambiente de calma, silêncio e abertura ao espírito que favorece a escuta interior. Mas talvez a dimensão mais profunda do poder espiritual de acender uma vela em casa esteja relacionada à sua capacidade de nos ajudar a viver a fé como uma relação pessoal com Deus. A chama da vela, viva e dinâmica, nos fala de um Deus que não é uma ideia abstrata ou um conjunto de doutrinas, mas uma presença viva e amorosa, que deseja se comunicar conosco, entrar em relação conosco, transformar nossa vida com seu amor. Acender uma vela pode ser um gesto de abertura a esta relação, um convite para que Deus venha a habitar em nosso coração e em nosso lar. O Papa Francisco tem enfatizado constantemente a centralidade do encontro pessoal com Cristo em nossa vida cristã. Ele nos lembra que o cristianismo não é primariamente uma doutrina ou uma moral, mas um encontro com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e uma direção decisiva. A vela acesa em nossa casa pode criar um espaço propício para este encontro, um ambiente onde podemos experimentar a presença amorosa de Cristo em nossa vida cotidiana. Queridos irmãos e irmãs, ao concluirmos esta reflexão sobre o poder espiritual de acender uma vela em casa, inspirados pelos ensinamentos do Papa Francisco, convido cada um de vocês a redescobrir a beleza e a profundidade deste gesto simples, mas eloquente. Em um mundo muitas vezes marcado pela pressa, pelo ruído, pela superficialidade, a chama de uma vela pode nos reconectar com o essencial, com o transcendente, com o mistério amoroso de Deus que habita em nosso coração e em nosso lar. Não subestimemos o poder transformador dos pequenos gestos realizados com fé e amor. Como nos lembra o Papa Francisco, não são as grandes coisas que dão alegria, mas os pequenos gestos de amor e atenção que fazemos no dia a dia. Acender uma vela em nossa casa pode ser um desses pequenos gestos que, repetidos com fidelidade ao longo do tempo, transformam profundamente nossa vida e nosso ambiente. Que a luz de Cristo, simbolizada pela chama da vela, ilumine sempre seu caminho, aqueça seu coração e guie seus passos na jornada da fé. E lembre-se, se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa de luz em sua vida. Que Deus os abençoe abundantemente. Amém.